Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Jesus. Estamos de volta hoje para falar um pouquinho sobre o poder da gratidão. Tem alguns versículos do livro de 1 Tessalonicenses e eu quero mostrar para você uma curiosidade aqui muito tremenda nos escritos do nosso querido rabino Shaul Hashaliah, conhecido também como apóstolo Paulo. Em 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 19, que diz assim: orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Elohim no ungido Yeshua para convosco. Não extinguais o Espírito. Nós temos aqui três coisas, então, sobre as quais eu gostaria de rapidamente discorrer com você. A primeira coisa é orai sem cessar. Mas o que significa isso? Uma tradução mais correta seria: não interrompa o fluxo da oração contínua. Mas o que é isso? Que fluxo de oração contínua é esta que eu não posso interromper? Nós judeus, ao nos levantarmos, nós fazemos uma oração. Oramos o Shema e temos o nosso período de oração. Todas as vezes que nós vamos comer ou beber algo, nós fazemos uma brahá, uma bênção. Às 3 horas da tarde, nós damos uma paradinha para orar e ao findar o dia, oramos novamente. E quando nós vamos nos deitar e dormir, nós oramos o Shema antes de nós entrarmos em sono profundo. Ou seja, há um fluxo de oração, de bênção, há um fluxo no qual nós temos o contato com o Espírito do Eterno para que a nossa vida seja plenamente conectada a Ele. A oração, ela tem o poder de mudar as coisas. Por isso, esse conselho de Shaul para nós é o seguinte: não interrompa esse fluxo, continue orando. Uma coisa interessante é que esse verbo que é utilizado aqui é o verbo palal, em hebraico, e ele descreve uma intervenção ou mesmo uma interposição. Uma tradução mais adequada, ao invés de orar, seria suplicar ou interceder. Então, quando nós oramos, na realidade, nós estamos intercedendo, suplicando ao Senhor. Uma das possibilidades de tradução desse verbo é também discernir. Ou seja, na oração eu tenho discernimento, porque o Espírito do Eterno vai estar falando comigo no momento em que eu estou orando e intercedendo pela vida de alguém. Eu estou intervindo numa situação para que haja uma mudança. E isso é algo fantástico. Pense bem no poder da oração, no poder que as pessoas têm quando elas se colocam diante do Eterno para que nós possamos interceder e mudar o rumo, de forma positiva, obviamente, na vida das pessoas. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler para você. Nosso verbo é usado mais frequentemente para descrever a oração intercessória para o Eterno em nome dos outros, ou o Eterno em nome de si mesmo. Ou seja, eu primeiro intercedo pelos amados, pelas pessoas que têm necessidade, e depois intercedo por mim. Por que o judaísmo faz isso dessa forma? Inclusive na própria etimologia desse verbo. Porque é um mandamento dizendo: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, até na hora de orar, a nossa oração vai primeiro para o próximo e depois ela retorna para nós. Isso é algo muito significativo para nós. Porque nós, enquanto servos e servas do Eterno, temos necessidades. Mas as nossas necessidades serão cumpridas quando o nosso amor, a nossa intercessão for dirigida aos nossos queridos. Quantas pessoas existem pelas quais nós intercedemos, pelas quais nós oramos, pelas quais nós jejuamos? Essa intercessão faz com que os céus se movam e hajam mudanças na vida destas pessoas. Por isso é tão importante nós tirarmos tempo, investirmos tempo em oração. Quando o Shaul fala assim: orai sem cessar, ele está dizendo uma coisa para a gente. Esse fluxo de oração, de intercessão,
ele não pode parar. E quando ele não para, o céu está sendo bombardeado pelas nossas orações, pela nossa intercessão, pelo discernimento que nós estamos recebendo do Espírito do Eterno. E pessoas estão sendo alcançadas e situações vão ser mudadas. Obviamente que nós entendemos que quem está operando é o Senhor, mas ele usa a nossa vida como um canal, uma voz profética que clama na terra para que os céus possam intervir de novo na terra e trazer uma transformação. Nós, enquanto tabernáculos, templos do Espírito do Eterno, quando abrimos a nossa boca, nós criamos com a nossa palavra. Através da nossa palavra, nós geramos, trazemos coisas à existência. Em oração, nós fazemos isso também. Nós trazemos cura, libertação, salvação, transformação. Isso tudo acontece enquanto estamos orando, para que o Espírito do Eterno atue nos nossos amados e atue em nós também. Ok? Aí eu quero continuar falando sobre essa passagem de 1 Tessalonicenses, quando Shaul diz que nós devemos ser gratos por todas as coisas. Em tudo dai graças. Só que, voltando agora para o hebraico, a tradução melhorzinha seria: rendei graças por todas as coisas, ou por todas as palavras. O que significa isso? Isso significa que tudo que o Eterno faz ou permite que aconteça em nossas vidas é bom. Rabino, não diz isso, Rabino, porque tem hora que a coisa aperta para o nosso lado. E é nessa hora que o Eterno prova os nossos corações. Por quê? Ser grato no momento bom é muito fácil. Ser grato quando a tragédia está para se abater sobre nós é outra história. Ou então, mesmo quando ela já chegou. Isso é fácil da gente entender. E nós temos dois exemplos na Bíblia que são maravilhosos. Eu quero citar o primeiro, que é o problema do rei Josafá. Quando uma grande multidão veio contra ele. Isso está expresso em 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ler nesse capítulo. É quase que um drama, porque os inimigos vêm com uma grande multidão contra Josafá. E Josafá, ele vai fazer uma coisa que geralmente um rei não faria. Tá? Porque um rei, ele iria se aconselhar com seus ministros, com os seus generais de guerra. Ele iria perguntar o seguinte: como que nós vamos fazer agora para resolver esse problema? Porque o pessoal está vindo aí para fazer guerra, eles vão nos exterminar. Ao invés de Josafá procurar apoio humano, o que ele fez? Ele foi para o Eterno. Ele falou assim: não tem jeito essa situação. O único que pode me ajudar agora é o Eterno. Aí acontece uma coisa espetacular. Porque enquanto ele está se humilhando, orando, pedindo misericórdia ao Eterno, o Espírito do Eterno vem sobre um dos homens que está ali, toma a vida daquele homem e profetiza para Josafá, dizendo o seguinte: Josafá, não se preocupa não. Essa guerra, essa briga não é tua, é minha. Fique tranquilo que eu vou resolver esse problema para você. Mas você vai sair a guerra contra eles. Tá? Você vai tomar uma atitude também junto com o povo. E é interessante, irmãos, que eles foram. E quando eles chegaram num determinado lugar, os levitas começaram a cantar. O Josafá se aconselhou primeiro. E eles disseram o seguinte: vamos cantar. E a música que eles começaram a cantar, nós conhecemos como Rodula Adonai Kitov. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E uma coisa muito interessante é que quando Shaul diz pra gente que nós devemos dar graças ao Eterno por todas as coisas, a palavra que ele usa em hebraico é Rodu. Ou seja, o que Shaul está nos dizendo? Shaul está falando pra gente assim: lembra do que aconteceu com Josafá? Quando eles começaram a cantar, os levitas começaram a cantar, os cantores começaram a exaltar a majestade celestial, o Eterno liberou anjos, provocou uma confusão no arraial do inimigo, e eles foram derrotados. E
o que aconteceu depois é mais impressionante ainda, que o despojo que eles deixaram, levou dias para eles poderem ajuntar o despojo e levar para casa. Qual é a mensagem que isso tem para mim e para você? Quando chega o momento da tragédia, ela está se avizinhando a nós. Você percebe que algo terrível vai acontecer. Louve ao Senhor. Agradeça a Ele. Mas, Rabino, misericórdia, como que a gente vai agradecer se ele está vendo que a coisa vai, o caldo vai engrossar? Só louve. Josafá fez isso e o poder da gratidão daquele homem liberou nos céus anjos de guerra para lutarem por ele. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Furou um pneu. Senhor, obrigado, porque eu estou aqui nesse lugar, furou um pneu e eu agora tenho que trocar o pneu. Ah, Senhor, apareceu um problema e eu vou ter um compromisso, não vou chamar de dívida, um compromisso extra financeiro. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Pai, eu quero te agradecer por isso. Ah, uma pessoa ficou doente na minha família. Pai, eu quero te agradecer por isso. Você foi traído, roubado. Senhor, eu quero te agradecer por isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, aqueles que são chamados segundo a tua palavra. Inclusive, eu quero te falar sobre um outro personagem que usou essa mesma estratégia. O nome dele é Jó. Você conhece a história de Jó? Eu não preciso te contar a história de Jó. Jó passou por uma tragédia inominável. Eu não sei se eu teria estrutura para suportar o que ele passou. Ele perde tudo, ele era um homem riquíssimo, ele perde tudo num dia. No outro dia ele perde 10 filhos. Sabe o que é perder 10 filhos num dia? Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu fico imaginando a dor que seria perder um filho. Perder todos num dia só, então, é pedir para morrer junto, sabe? Jó perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha. Qual foi a palavra dele? O Eterno deu, o Eterno tomou. Bendito seja o nome do Eterno. Olha a integridade, a confiança desse homem. Foi acometido por uma enfermidade terrível. Continuou confiando. Lá no final da história dele, voltando para a oração, ele intercedendo pelos amigos, o Senhor o cura. Que eu acabei de falar com os irmãos. E enquanto ele intercedia pelos irmãos, ele recebia a cura. E junto com a cura veio a restituição. O que aconteceu aqui com Josafá? Você entende o poder que há quando nós só louvamos e agradecemos ao Senhor? É uma coisa simples, mas tem hora que a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a situação fica tão apertada, tão estreita, que a gente fala assim, eu não consigo louvar. Aí que a gente tem que buscar força no íntimo para dizer assim, Pai, eu não quero, mas eu preciso. Eu te louvo. Nem que você faça isso com a boca primeiro, para depois fazer com o coração. Mas faça, em nome de Yeshua, faça. E veja uma mudança radical na sua vida. Você sabe de uma coisa? Você sabe por que o povo de Israel morreu no deserto? Foi por falta de louvar ao nome do Eterno. A falta de louvor levou à murmuração. Aí eles começaram a murmurar, a reclamar. Não tem água, não tem comida. Esse maná tem sempre a mesma aparência. E que eu quero chegar logo em Canaã. O Eterno foi se irando com isso. Foi se irando. E a ira do Eterno fez com que eles morressem naquele deserto murmurando. Quem não murmurou, agradeceu, atravessou. Josué e Caleb. Puxa vida, que coisa. E sabe de uma coisa, queridos? Hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas não param de murmurar e sua vida está fazendo assim, ó. É necessário fazer isso? Precisa abrir a boca para dizer assim, ai! Não, irmãos. Nós temos o conselho da Escritura.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rodu ladonai kitov, ki leolam hasdo. Vamos dar mais um passo para a gente caminhar já para o final desse nosso vídeo. A última coisa que Shaul diz é: não extinguais o espírito. E é engraçado que essa palavra lá no hebraico, ela aparece curiosamente referindo-se a fogos ou lâmpadas que não podem e não devem ser apagados. Então, o que o Shaul está dizendo para a gente? O Espírito do Eterno que está entre nós e está dentro de nós não pode e não deve ser apagado. Nós devemos fazer tudo para manter o fogo dele em nós. E uma coisa interessante que eu quero dizer para você: se eu e você mantivermos esse fogo aceso, nada vai nos derrotar. Por quê? Porque nós vamos estar andando por um caminho no qual nós vamos ter o discernimento do Espírito através da oração. Essa mesma oração vai gerar para mim gratidão, porque eu vou olhar para a situação e vou falar assim: uau, o Senhor está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da situação. Ele está fazendo, não sou eu. Ele está movendo, não sou eu. Ele desejou que isso acontecesse, e Ele deseja que eu agradeça, que eu louve. Por quê? Está escrito em Tessalonicenses que essa é a vontade de Elohim. A minha gratidão é vontade dele, é um desejo expresso do coração do Criador. Rabino, por que ele quer que eu agradeça? Porque Ele quer que nós nos pareçamos com Ele. E quando eu agradeço, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando na inteira dependência dEle. Por quê? Porque em oração eu entreguei. Em oração eu fiz a minha intercessão. Em oração eu clamei, fiz a minha súplica. E todas as coisas eu deposito no altar. Então, ao invés de eu reclamar, eu vou dar graças. Por quê? Porque eu vou descansar. Esse descanso, amados, vai gerar algo na nossa vida chamado Shalom. Nós vamos ter Shalom, nós vamos olhar para tudo e vamos dizer assim: não tem problema. Não tem problema, porque eu estou ao lado daquele que criou todas as coisas e Ele vai fazer isso acontecer na minha vida. Isso vai gerar uma comunhão maior com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. E isso vai fazer com que eu e você, então, tenhamos um direcionamento diferenciado. 3 coisas, então, para mim poder finalizar: a oração, a gratidão e a comunhão. Aconteça o que acontecer, ore. Ore, agradeça, suplique, louve. Tenha uma postura de gratidão. Quando as pessoas perguntarem assim: como é que estão as coisas? Tá ótimo, porque papai está no controle de tudo. O Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja Ele, está controlando a minha vida. Ah, mas não está acontecendo. Está, mas Ele vai reverter a situação. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Ele através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Sabe o que vai ocorrer, amado? É que os céus se moverão em sua direção. E quando você menos esperar, aquilo que você deseja tanto vai te alcançar. A bênção vai parar nas suas mãos, ela vai descer nas suas mãos, ela vai se materializar diante dos teus olhos. E sabe por quê? Porque você resolveu tomar a mesma postura de Jó, a mesma postura de Josafá. Ao invés de reclamar, ao invés de xingar, ao invés de dizer aquele monte de coisas, não. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dEle. Eu sei que Ele tem uma vontade soberana porque Ele enxerga o futuro. Nós não. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Então eu me acomodo à vontade dEle, eu louvo, eu agradeço, eu exalto por tudo. Essa postura mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Por isso hoje eu te convido
a exercitar o poder dessa gratidão. Muitos chamam de louvor, nós chamamos de gratidão. Seja grato. Rodul Adonai Kitov, Kileolan Hasdov. Que o Senhor, Deus de Israel, abençoe sua vida, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E o mais importante, espalhe esse vídeo para todos os seus amigos e conhecidos. Sabe por quê? Porque nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov. Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.